Será que ainda vale a pena fazer o curso técnico em logística? Com o crescimento da inteligência artificial e além de outras inovações, muitas pessoas ficam com medo de fazer esse curso, pois acreditam que não terá mais oportunidades no mercado de trabalho. Mas todos esses medos e muitos receios serão desvendados para você neste vídeo. Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Para começar esse vídeo, uma coisa que é muito importante é entender como que é o curso técnico em logística. É uma qualificação que pode ser feita de forma EAD ou totalmente presencial, tendo uma duração mínima de 1 ano, podendo chegar a 4 anos dependendo de como você irá fazer. Estudantes que fazem junto ao ensino médio podem demorar até 4 anos, mas o mais comum mesmo é a duração menor. Durante esse curso, o estudante aprende os principais conceitos relacionados à logística, como planejamento de produção, gestão de estoque, planejamento de transporte, armazenagem, sistemas de informação com direcionamento logístico, técnicas de otimização de custos e rotas, planejamento estratégico de rotas, entre outras coisas. É um curso que faz parte de uma das áreas mais essenciais no nosso mercado de trabalho atual. Porque, por exemplo, são esses profissionais que permitem que você compre hoje uma coisa no Mercado Livre e ela chegue para você amanhã de manhã. Então isso mostra a grande demanda por esse profissional dentro desse tipo de empresa e também a importância dele no nosso cenário atual. Só que o grande questionamento das pessoas a respeito do curso é sobre o futuro, para dessa forma decidir se ainda vale a pena ou não fazer o curso. E o medo, gente, está justamente na evolução da tecnologia, como por exemplo os robôs que fazem a entrega de produtos sem a necessidade de motorista ou entregador, além daqueles que são responsáveis pelo estoque e separação de produtos para entrega, que é o caso dos robôs da Amazon e de outras empresas que já utilizam atualmente. Então o pessoal tem um pouco de receio dessas tecnologias que vieram para otimizar, no caso para automatizar um pouco dos processos, como é o caso dessa questão da gestão e organização de estoques, também da questão da entrega, e isso faz com que alguns profissionais, principalmente os iniciantes, que geralmente são deslocados para esse tipo de vaga, esse tipo de contexto de trabalho, percam um pouco de oportunidade. Então não é que assim, os robôs atualmente estão substituindo todas as funções. São essas que necessitam mais de mão de obra pesada, não tanto qualificada, mas sim aqueles trabalhos mais pesados, justamente o trabalho da organização de estoque e também o trabalho da entrega. Coisas assim fazem as pessoas terem um pouco de receio, querendo ou não, até porque elas imaginam que serão substituídas, como é o caso de algumas funções. Inclusive na internet você vê muitos comentários falando exatamente isso, que no futuro todo mundo vai ser substituído por robô e as pessoas não vão ter mais trabalho. Óbvio que as pessoas acabam exagerando um pouquinho, mas tem um pouco de medo aí por trás de todo esse contexto. Daí, meio a isso, surge aquele grande questionamento sobre as perspectivas do futuro. Isso realmente pode acontecer? Todo mundo ser substituído por inteligência artificial? E a resposta é sim, pessoal. Algumas funções, muita atenção para isso, algumas funções serão substituídas por inteligência artificial, mas tudo está longe de ser tudo substituído. É semelhante ao seguinte, muita gente fala que os desenvolvedores serão substituídos pela inteligência artificial. Daí você corta lá e vê que quem desenvolve as IAs são eles mesmos e estão cada vez mais desenvolvendo, corrigindo bugs, etc. O profissional de logística também vai perder algumas funções, por óbvio, como vimos, por exemplo, essa parte da organização de estoque. Só que assim, pessoal, primeiro, isso não vai acontecer em todos os lugares. Essa questão dos robôs é mais para empresas de grande e enorme porte, não é nem pequeno e médio porte, é empresas gigantescas, como é o caso do Mercado Livre, da Amazon, empresas nesse patamar. Já as demais não faz sentido, por exemplo, uma empresa de médio porte contratar um robô, no caso, adquirir um robô que custa sei lá quantos milhões ou milhares de reais para fazer um trabalho que eles poderiam pegar alguns funcionários e seria muito mais eficiente. Também depende de todo o contexto, a questão da própria planta. Então esse é o primeiro ponto. Não vai ser todos os lugares que vai ter essa substituição nessas partes de mão de obra mais barata. E por óbvio, ela também não vai substituir todas as funções. Se nós tivermos uma substituição, é justamente nessa parte de mão de obra menos qualificada,
que é exatamente a organização do estoque e também a parte de entrega. Agora, processos mais administrativos de gestão, que o profissional de logística também pode fazer, isso não vai ter substituição. Tem muitas coisas que ainda dependem de um pouco do sentimento humano, que é justamente essa parte de gestão, e não apenas processos lógicos, porque uma máquina, ela usa apenas a lógica que ela foi programada. Ela não vai saber fazer uma avaliação levando em consideração fatores lógicos, racionais, financeiros, políticos, emocionais e tantas outras coisas. Então, por isso, muitas das funções que nós vamos ver na sequência não serão substituídas por inteligência artificial. Pelo menos no curto e médio prazo, não tem perspectiva alguma. E tem um outro fator muito importante para esse profissional, o setor que ele está inserido. Na verdade, não é o setor, mas sim vários setores. Pois ele pode trabalhar em várias empresas diferentes. Muitas pessoas pensam que ele fica preso apenas a trabalhar no porto e tudo mais, e é isso. Embora seja uma função assim muito importante, mas ele é muito versátil. Ele pode trabalhar nas mais variadas empresas, setores diferentes, o que permite para ele boas perspectivas de futuro, porque ele não vai ficar preso a um único setor. Se aquele setor substituir ele, ou se aquele setor decair, ele tá, digamos assim, ferrado. Não, ele tem muita versatilidade, e isso que é o ponto importante. Por exemplo, ele pode atuar na indústria. Daí tu pega nos últimos anos, tivemos uma queda considerável na indústria automobilística com a saída da Ford do Brasil e outras montadoras demitindo muitos profissionais. E ao mesmo tempo, você corta, no mesmo período de tempo, para a indústria alimentícia, principalmente no sul do país, implorando por profissionais, porque não acha gente para contratar. Então você vê que mesmo se uma parte do setor está em queda, a outra pode compensar. E dessa forma ele pode se deslocar de um setor dentro da indústria para outro e assim encontrar oportunidades de trabalho. E nesse contexto tem muitas funções na qual ele não será substituído, porque ainda não é possível colocar máquinas ou inteligência artificial para fazer. Então, sobre valer a pena se você avaliar o contexto, com certeza vale a pena. Uma vez que é um profissional que pode atuar em várias empresas diferentes e sempre pode se adaptar. Se uma parte do setor decresce, ele pode ir para outra e assim vai. E não pense que vai ser substituído, porque muitas profissões mudam, novas demandas são criadas e ele se adapta. Pensa, por exemplo, o eletricista. Muitos anos atrás, não existia esse negócio de painel solar para ele instalar. Os quadros e os equipamentos eram tudo diferentes. Mas daí, com a evolução da tecnologia, as coisas mudam e as profissões se adaptam e novas necessidades são criadas. Então, com certeza, vale muito a pena você fazer o técnico logística. E uma coisa que é muito importante, principalmente dentro do setor da logística, mas também em várias outras áreas, outras funções, outras profissões, é a fluência em inglês. Muitas pessoas pensam que não é necessário, mas observa, por exemplo, essa vaga de emprego. Ela tem uma ótima remuneração e um dos requisitos é justamente a fluência em inglês. E isso acontece porque no Brasil nós temos pouquíssimas pessoas que são fluentes nesse idioma, menos de 1%. E por óbvio, quem consegue alcançar a fluência, pelo menos um nível intermediário de inglês, pode conquistar as melhores oportunidades de trabalho e também, como a gente viu, os melhores salários. E você que está assistindo não precisa se preocupar que para alcançar a fluência é necessário daqueles cursos de 3, 4 anos que você aprende verbo to be e nem sabe falar inglês direito. Você pode aprender muito mais rápido estudando aquilo que você realmente precisa, coisas que são necessárias, sem perder tempo com enrolação. E além disso, pagar um valor super barato que você pode parcelar em até 12 vezes. Tudo isso você encontra na jornada do autodidata inglês. Então você não perde tempo. Se você quer encontrar as melhores oportunidades, os melhores salários, comece a aprender inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Só que daí o seguinte, um outro grande questionamento de muitas pessoas é: onde o profissional formado em logística pode atuar? Em que tipo de empresas? As possibilidades são as mais variadas possíveis e tem muitas assim que você não faz a menor noção. Por óbvio, vai depender muito da região, mas a versatilidade desse profissional é muito grande. Pode trabalhar, por exemplo, em portos, por óbvio, que é onde a maioria das pessoas já imagina. Outra possibilidade também são as empresas transportadoras, como Jadlog, Correios, entre outros. Pode atuar em indústrias, como é o caso da alimentícia ou de manufatura, que tem uma necessidade muito grande de processos logísticos para o transporte de suas mercadorias e de seus insumos. Além disso, empresas de varejo e comércio eletrônico. Um grande case de sucesso é o próprio Mercado Livre, como você já deve imaginar, a Amazon, entre outros. Empresas de serviço, como por exemplo as de internet. Ele pode auxiliar no planejamento logístico de trabalho e rota para os profissionais. Então, como você pode notar, esses são alguns dos exemplos das oportunidades que esse profissional tem. Não é apenas, por exemplo, só lá no porto, no litoral e é isso, acabou. Essas são as oportunidades dele. Não,
ele tem muita versatilidade em várias outras regiões diferentes. Por óbvio, em algumas localidades, alguns municípios, a demanda é menor. Isso é totalmente normal para todas as profissões, mas dependendo do seu contexto, você pode encontrar ótimas oportunidades em vários setores diferentes. E tendo essa versatilidade, você fica menos despreocupado, porque, por exemplo, como eu mencionei, se um setor decai, você pode aproveitar e ir para outro setor, aproveitar a sua experiência, aproveitar o seu conhecimento e encontrar oportunidades lá também. Outro grande questionamento é sobre a possibilidade de fazer esse curso de forma totalmente EAD. E sendo curto e direto, simples, sem enrolação. Sim, como a gente mencionou inclusive no início do vídeo, você pode fazer totalmente EAD. Inclusive, uma das principais escolas técnicas do país, que é o Senac, oferece esse curso no formato totalmente EAD. Como você pode observar aí no próprio site, e é bem simples entender o porquê ele pode ser feito dessa forma. É um profissional que, dentre as suas possibilidades de atuação, está a parte mais administrativa, de gestão, que consiste no controle de estoque, análise de planilhas, planejamento de rotas, gestão de motoristas, otimização de custo logístico, estudo de melhoria para processos logísticos de armazenagem, transporte e distribuição de produtos, e todas essas funções, como muitas outras, podem ser realizadas diretamente de um escritório com um computador. Então, você tendo acesso a um na sua própria residência, você pode aprender essa profissão tranquilamente. Logo, observando todo esse contexto das funções dele, do trabalho dele, você consegue notar claramente que ele pode ser feito totalmente EAD. E, inclusive, uma coisa que gera uma confusão é sobre essa questão do curso 100% EAD ali do Senac, onde fala que 80% é EAD e 20% presencial. Só que esse 20% de carga horária que é presencial é ofertado utilizando tecnologias para a mediação de processo de ensino-aprendizagem, ou seja, as interações são oferecidas por meio do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, para ficar em conformidade com a regulamentação de ensino. Então, com certeza, para quem pensa em fazer esse curso na modalidade totalmente EAD, você pode fazer sem medo algum, e uma das excelentes oportunidades é justamente no Senac. Então, se você tem essa dúvida, pode fazer tranquilo, sem medo algum. Outro grande questionamento que muitas pessoas têm é sobre a possibilidade de se destacar, se é possível e como fazer. Óbvio, gente, é totalmente possível, qualquer pessoa pode se destacar em qualquer área, em qualquer profissão. Só que assim, para isso é necessário você ter a humildade e entender o que é necessário para se destacar. Não adianta pensar que você vai fazer o seu curso técnico e em 2 meses você vai ser gerente e ganhar 20 mil reais por mês. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Você precisa entender que é necessário ser diferente. E quando a gente fala de ser diferente, é ter habilidades, cursos, capacitações que quase ninguém tem. Algumas sugestões de coisas que podem fazer você se destacar é desenvolver habilidades que poucas pessoas têm, como por exemplo, saber se comunicar, ter facilidade na relação com as pessoas, saber falar em público, ser proativo de verdade, ser assertivo no seu trabalho e nas comunicações. São habilidades que diferenciam em relação à concorrência e também podem te abrir muitas portas. Outra questão também seria você se especializar em algumas demandas em específico do seu trabalho. Então vamos supor, você está trabalhando dentro de um porto. O que é demanda lá? O que está sendo necessário? Qual capacitação que você fizer, qual especialização que você fizer, às vezes um curso livre, uma faculdade, que se você se capacitar naquilo, você pode crescer profissionalmente e encontrar oportunidades melhores dentro daquele próprio setor. Como por exemplo, gestão de projetos logísticos, tecnologia da informação aplicada à logística, etc. Outras coisas. E por óbvio, aprender softwares, como é o caso do Excel, que é muito importante para essa profissão, o pacote Office como um todo, e um outro idioma, que é sempre muito importante também quando a gente quer trabalhar dentro do setor da logística, assim como nós observamos lá as vagas de emprego. Então, fazendo esse tipo de coisa, não tem como você não se destacar, porque você vai ser diferente, você vai ter habilidades, soft skills que poucas pessoas têm, você vai ter especializações, cursos que poucas pessoas têm. E assim, você sabendo se comunicar, sabendo se relacionar com as pessoas, você pode se encontrar cada vez mais oportunidades melhores e assim, por consequência, salários melhores também. Por óbvio, você vai se destacar. Então é isso, pessoal. Basicamente, essa é a minha visão a respeito do futuro do curso técnico logística desse profissional. Na minha opinião, sim, com certeza vale muito a pena. Ele não será substituído na maioria de suas funções no curto e médio prazo, até porque, por óbvio, tem muitas coisas que ainda não podem ser automatizadas e substituídas por inteligência artificial. Essa é a minha visão. Deixa a sua aqui embaixo nos comentários, porque isso é sempre muito importante. Ajuda a tornar esse conhecimento, esse vídeo, esse conteúdo mais rico para que mais pessoas possam ver outras visões diferentes. Nós valorizamos muito esse tipo de comentário, então por isso
a gente convida você a deixar o seu aqui embaixo. Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Dessa forma você não perde nenhum conteúdo e, por óbvio, ainda ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. E não se esqueça também, se você quer continuar o seu aprendizado, a sua evolução de conhecimento, eu recomendo que assista esse vídeo. Nele eu especifico para você alguns cursos tecnológicos que nós recomendamos fazer em 2024. São áreas que estão em alta e que têm ótimas perspectivas de futuro. Então, recomendo que assista esse vídeo.